Bem, está selada a paz entre o Gordolumbre e o Lula. O presidente da Câmara já anunciou apoio incondicional, leal, abissal a Luiz Inácio. E hoje, em Brasília, nessa quarta-feira, Alcolumbre voltou às boas, voltou a lamber os sapatênis de 20 mil reais, 30 mil reais de Luiz Inácio. De saída dessa segunda reunião que selou a paz entre este casal de porco-espinhos, o Alcolumbre disse: ganha a democracia. Que diabo é isso? Eles estão batizando de democracia cada cambalacho. Ganha a democracia. Está certo, então. Alcolumbre elogiou a reunião com Luiz Inácio, disse: importante para a democracia. Está no portal Metrópolis. Esta foi a segunda e definitiva reunião que selou a paz entre este casal de caiporas. A primeira reunião ocorreu em um jantar oferecido por Sua Majestade Imperial Alexandre de Moraes em sua própria casa. É isto. Alcolumbre, o presidente do Senado, aliás, eu quero ler uma coisa a vocês. Aí, ó, Elcinha, olha aqui. O Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa do Flávio, disse hoje o seguinte: Mota e Alcolumbre não têm estatura para presidir Câmara e Senado. O candidato a vice-presidente de Flávio afirmou que não houve congresso independente com Mota e Alcolumbre. Isso é verdade. Isto é verdade. Mas aí, olha. O presidente do Senado afirmou que diálogo com Luiz Inácio foi retomado, mas disse que ainda não há calendário para votar fim da escala 6x1. Que diabo que eles combinaram na casa de Sua Majestade Imperial, o Xandão? O que é que o gordinho do WhatsApp está ganhando com isso? Eita, eu me lembro, eu combati aqui, eu dizia, desde a primeira vez, e depois na segunda vez, a direita vai apoiar esse cara? Não, mas é importante, que é isso? Caixa de fósforo, tome. A mesma coisa disse do Hugo Mota, tome. O presidente do Senado, dos escombros do Senado, Davi Gordolumbre, elogiou nessa quarta-feira a reunião que teve com o Luiz Inácio e afirmou que os dois discutiram a relação institucional do futuro. Quem sabe, naquele lugar onde se vê o sol nascer quadrado, os dois estejam lá reunidos no futuro, não é? Segundo Gordolumbre, os episódios que provocaram o distanciamento entre ele e Lula não foram tratados durante o encontro. Olha, você quer saber que o capeta governa o Brasil ultimamente? Veja essa figura. Veja essa figura, o Gordolumbre. Principalmente quando ele está dançando, né? Os tecidozinhos adiposos, pá, pra lá pra cá. Dançando, sapateando na consciência do povo, né? É um paizinho, viu? Quando eu digo Brasil é uma pocilga, né? Às vezes, literalmente, né? Pois bem, olha aqui. Há uma análise interessante aqui na CNN. Reaproximação de Lula e Alcolumbre envolve Supremo Tribunal Federal e também a eleição do Senado. Segundo a apuração da analista de política Isabel Mega, a reaproximação entre Lula e Alcolumbre envolve jantar organizado por Xandão, pauta do Senado e disputa pela presidência da Casa em 2027. Eu tenho até dificuldade de analisar isso, que é uma cachorrada. O presidente Luiz Inácio e o presidente do Senado, Davi Gordolumbre, ensaiam uma trégua política após meses de distanciamento e atritos institucionais. Estão desesperados, se juntam. Segundo a analista citada, a reaproximação de ambos inclui articulações envolvendo o STF e interesses relacionados à eleição para a presidência do Senado Federal. De acordo com Isabel Mega, o ponto de partida da trégua foi um jantar organizado por Xandão. A trégua começou no jantar que foi organizado por Sua Majestade Imperial, Dom Pedro III. Segundo ela, o encontro serviu como um quebra-gelo, e dali Lula saiu com a decisão de fazer um gesto pessoal ao Alcolumbre e chamá-lo para conversar diretamente sem intermediários. Interesses mútuos
impulsionam a reaproximação. Será que são espúrios também? A analista descreveu a relação como uma situação de ganha-ganha. Do lado de Lula, há o interesse em destravar a pauta do Senado, incluindo a tentativa de reapresentar a indicação de imbecias, quer dizer, a pocilga senatorial. Será que será a pocilga senatorial? Porque é isso que o Senado vai se tornar. Se depois, de agora a pouco, haver rejeitado o nome de imbecias, agora, ainda nesse mesmo ano, inclusive, aprovar o nome do imbecias. Quer dizer, não é mais nada, seria a pocilga do gordinho gordolumbre. Não dá, né, gente? Aí realmente, aí é de prego. Já o Alcolumbre teria interesse em destravar indicações para agências reguladoras, negócios com dinheiro do povo, que estariam paralisadas em meio ao conflito com Lula. Se ele trava a vida do Planalto, o Planalto trava a vida dele. E a vida do povo, ó, toda travada, né? Eleição para a presidência do Senado pesa no cálculo. Outro fator relevante na reaproximação é a disputa pela presidência do Senado em 2027. Isabel Mega apontou que a movimentação da direita já está em curso. Com nomes como Tereza Cristina, esquece de Tereza Cristina, rapaz. O nome é Rogério Marinho, presidente do Senado. Aliás, o Alfredo Gaspar apontou isso. Ele está plenamente, o Rogério Marinho, plenamente preparado para ser um ótimo presidente do Senado. Mas bom, aí estão falando também em Arthur Lira. Você viu como Arthur Lira traiu o bolsonarismo, né? Aí nós vamos fazer um esforço hercúleo para eleger uma maioria no Senado de direita e botar o Arthur Lira presidente do Senado? Aí realmente é trocar o nome Iuris da República para República Pocilgati do Brasil, né? Bom, o homem do dólar na grueca, o Guimarães, ministro das Relações Institucionais do Lula, disse o seguinte: Alcolumbre está sintonizado com a reeleição de Luiz Inácio. Estão vendo aí? O próprio o presidente lá da Câmara já admitiu, ele mesmo colocou um comentário dizendo: apoio Lula, sempre para o bem do Brasil, ele disse. O Lula é mais convergente, converge o Brasil para o precipício. Aliás, quando eu vejo esses caras, eu só lembro daquela passagem bíblica em que a legião pede a Jesus que ela seja jogada nos corpos dos porcos. Eu acho que muitos daqueles porcos estão reencarnados no Brasil. O que é que vocês acham? Aqueles que se jogaram no precipício. Só que agora eles querem nos jogar também. Não querem como aqueles da Bíblia que se jogaram sozinhos. Eles querem jogar a população lá embaixo também. Ai, hoje na live, mais tarde, você vai ver os bastidores da Pocilga. Como foi o encontro? Vocês viram? Os filhos do Tarcísio têm uma baita empresa, né? Baita empresa, sócios, né? E o endereço, eles colocaram o endereço do Palácio dos Bandeirantes, né? O endereço da empresa. Tá de brincadeira, bicho. Tarcísio é centrão, pessoal. Acorda. Bom, a guisa de conclusão desse vídeo. Nós estamos vivendo hoje, né? Olha a qualidade desses senadores e deputados. E aí sinto saudades de homens como Miro Teixeira, ex-deputado Miro Teixeira, de vários mandatos, advogado exemplar de formação. O Miro Teixeira, que não é um homem de direita, mas é um sujeito sério. Ele nunca foi do PT, atenção. O Supremo Tribunal Federal atua momentaneamente como tribunal de exceção, diz Miro Teixeira. Ex-ministro afirma que a corte violou a atividade jornalística ao determinar a operação contra a fonte de jornalista. Atenção, expressamente a Constituição Federal protege a fonte jornalística. O advogado, ex-deputado federal, ex-ministro Miro Teixeira
já um homem veterano, disse nesta quarta-feira que entende que o Supremo Tribunal Federal tem, aspas, momentaneamente, só que já tem muito momento isso, né? Tem bastante tempo. Momentaneamente atuado como tribunal de exceção e agido em substituição a outras instâncias. É usurpador, é? Em entrevista ao Poder 360, ele fez o seguinte questionamento, aspas, para Miro Teixeira. Se o STF não confia no Tribunal de Justiça do Maranhão, como o povo vai confiar? Miro Teixeira tem 81 anos. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 11 mandatos. 11 mandatos. Nunca vi. Acompanho política há bastante tempo. Talvez tenha acompanhado aí pelo menos metade desses mandatos do Miro Teixeira. Nunca ouvi falar que o Miro Teixeira tivesse feito mal feito com dinheiro público. Nunca vi o Miro Teixeira metido com arruaça, com menoscabo da democracia, com malversação do dinheiro público. Nunca. 11 mandatos e o sujeito manteve-se na linha, hein? Faz falta. Acho que ele se cansou daquele troço da Câmara Federal. Se cansou. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 11 mandatos e ministro das Comunicações no primeiro mandato. Foi um dos maiores defensores da liberdade de expressão e de imprensa quando atuou no Congresso. Foi o advogado da ADPF 130. Na avaliação de Miro Teixeira, o Supremo Tribunal Federal agora usa meios ilícitos ao determinar busca e apreensão contra a fonte jornalística, como aconteceu anteontem no Maranhão. O alvo dos mandatos é ex-secretário estadual de Assuntos Legislativos do Maranhão, que vem a ser adversário político de quem? De Flávio Dino. Ah, tá. E a matéria do jornalista falava de quem? Ah, tá. De parentes de Flávio Dino que estariam usando veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Chega, né? Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição. Confira também o sininho da notificação. Se você está aqui pela primeira vez, eu repito, inscreva-se. Comente, compartilhe, vai aparecer o botão hypar. Clica aí no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro e se tornar membro deste canal.